Torre Forte, loja de materiais para construção em geral. Aqui você encontra tudo em elétrica, hidráulica, ferramentas, parafusos, acessórios para piscina, decorações, luminárias, eletrodomésticos e muito mais. Localizado na Avenida Antônio Honório Real, número 580, no Vale do Sol. Telefone 16 98170 0504. Torre Forte, tudo que você precisa para a sua casa você encontra. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Toque de Bola Cast. Hoje, quinta-feira, 12 de dezembro, acabando o ano de 2024. E a gente tem a honra de fazer esse bate-papo, fechando aí o ano com a Babi, jogadora do Unimed Campinas. Babi, primeiramente, queria agradecer você por ter aberto um espacinho agora nesse início de férias, finalmente, né, Babi? Para bater um papinho conosco. O espaço é todo seu. Oi, boa noite. Eu que agradeço o convite. Pois é, tão esperado quanto o título é esse momento de férias. Toda jogadora espera no final de um ano, que é bem intenso, mas da forma que a gente conseguiu chegar aqui é muito mais gostoso. Exatamente. Babi, lógico que a gente vai falar muito sobre o título, o tricampeonato do Campinas conquistado recentemente. Vamos falar também do campeonato 3x que você conquistou logo em seguida do Tri Paulista. Mas voltando lá no começo, conta para nós um pouquinho como que começou a sua história com o basquete, como que começou esse seu casamento com o basquete, que a gente vê frutos até os dias de hoje e com títulos. Faz tempo, hein? Eu comecei com 7 anos. Eu tinha 7 anos nesses projetos sociais que tinha no bairro. Tinha um ginásio na rua da minha casa. E a minha irmã, a Loredana, né, que faleceu esse ano, ela já jogava, ela treinava lá. E eu fui ver. Aí eu fui ver, tava lá, tal. Aí o treinador me chamou para participar. Eu participei, gostei.
Aí eu lembro, sabe, claramente do meu primeiro dia de treino, os exercícios que a gente ia batendo bola até o final da quadra, voltava, tinha que passar embaixo, essas coisas de basquete mesmo, né? E aí eu fiquei ali, depois nunca mais parei, na verdade, aí eu fiquei, não lembro a época, eu sei que depois eu fui para o núcleo principal, que era no Centro Cívico aqui Americana, e de lá eu fiz todas as minhas bases, fiz toda a minha base aqui Americana, e foi assim que começou, foi incentivada por essa minha irmã. Legal. E você já acompanhava o basquete, você já assistia jogos, tinha alguém que você tinha como referência no esporte, ou foi através da sua irmã mesmo que assistindo, acompanhando ela nos treinos, que você começou a ter gosto pelo esporte? Através dela, a gente não tinha acesso a nada, não assistia, não sabia, entende? Aí eu fui ver, comecei a fazer, ela foi minha inspiração. Aí ela continuou, ela jogou por muito tempo também, mas assim, meu primeiro contato com o basquete foi através dela. Nunca tinha visto em TV, nada, sabe? Foi lá numa escolinha, tive contato com a bola, e aí foi indo, com 7 anos e sigo até hoje. Muito bom. E essa questão, Babi, que você comentou dos treinos, que você ia com a sua irmã, hoje a gente já vê categorias de base para o basquete feminino, a gente já vê um suporte maior para as atletas que querem começar, né? E lá atrás, quando você começou com a sua irmã, como que era essa questão? Tinha também essa questão de base para a equipe feminina ou acabava treinando junto com o time masculino? Tinha que acabar jogando junto para fazer a peneira, para aí sim ser selecionada? Como que era essa questão lá atrás? Então, aqui em Americana a gente sempre teve uma base muito forte, então sempre foi feminino mesmo, nunca foi misto, sempre teve todas as categorias, tanto é que eu fiz todas as minhas categorias, comecei na escolinha, meu primeiro contato foi numa escolinha mesmo, quando eu fui, tinha vários núcleos, no Centro Cívico era o principal, onde já treinava as categorias que iriam para a competição. Aí eu fiz todas as minhas categorias, que hoje é sub-10, sub-11, né, na minha época era mini, pré-mini, mirim, infantil, 2 anos infanto, 2 anos de infanto, 2 anos de juvenil. Então, eu fiz toda a base, tinha uma estrutura muito boa, então nunca foi misto. A gente nunca treinou com masculino. Masculino a gente brincava de rua, assim, de bairro, sabe? Que misturava. Mas a gente sempre teve uma base muito boa, que eu sinto muita falta. Eu acho que agregou muito, muito na minha vida ter tido base, que eu trago até hoje coisas que eu aprendi na base. Então, eu acho que a gente teve uma base muito forte, isso me ajudou muito na minha carreira. E qual que é a importância justamente desse processo, igual você comentou, de todas as categorias de base, não só do aprendizado técnico e tático, mas qual que é a importância de ter esse passo a passo, esse acompanhamento desde pequeno até chegar o profissional? Para mim é fundamental. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Hoje a gente está muito defasado em base, não são todos os times que tem, é uma grande minoria. Na minha época de base, todos os times, era muito forte o Campeonato Paulista, tinha muito time, então para mim é o essencial, eu acho que é onde você se cria, você desenvolve, e aí chegando em adulto, você vai aperfeiçoando algumas coisas, né? Por ter mais maturidade e tal, mas toda a base vem da base mesmo, né? Você vai formando, que nem eu, com 7 anos, estava em desenvolvimento, fui aprendendo os fundamentos básicos e só aperfeiçoando. Quando tem essa janela, que é o que tem acontecido, muitos times não tendo, falta, né? Aí tem meninas que chegam no adulto que faltam aquilo que se aprendia em base, né? Então, eu acho que é fundamental para a formação de qualquer atleta você ter uma base. O desenvolvimento, com certeza, a chance de se ter mais sucesso é muito maior por conta dessa base. Quando não, a gente paga um preço, né? Porque ainda assim é possível, tem que continuar ensinando, mas você perde o tempo que você estaria já evoluindo em outros fatores, você tem que ensinar o que é base, algumas coisas básicas que você aprende lá na base, sabe? Então, faz muita falta hoje, eu vejo algumas atletas que realmente não tiveram base, como tem uma janela muito grande, sabe, assim, de aprendizado, são coisas que muitas vezes a gente tem que falar para meninas
de adulto, coisas que eu aprendi lá na base quando era sub-12, sub-15, entende? Já era para a menina estar desenvolvendo essa habilidade, ela está aprendendo. Mas é isso, então eu acho que é fundamental. O ideal seria que tivéssemos sempre base, mas não tendo, a gente tem que seguir ensinando da maneira que dá para que a gente consiga voltar a ter uma base como eu já tive aqui em Americana. Ô, Babi, você hoje, como uma atleta experiente, já viveu muita coisa dentro e fora do basquete. Como que você vê hoje o basquete feminino, principalmente nessa área da questão da base, e principalmente com essa questão de internet, quando a gente tem acesso a muita coisa muito rápido, né? Antigamente, a gente não tinha tanto acesso. Hoje a gente pode ver, por exemplo, jogos do basquete feminino da Europa com facilidade. Hoje a gente pode ver qualquer jogo de qualquer lugar com facilidade e ter jogadoras como referência também, né? Até as meninas da base podem assistir atletas que elas se espelham. Como que você vê a importância da tecnologia também, ajudando principalmente as jogadoras hoje que estão começando nesse caminho? Não, eu acho muito bom, sabe, você ter acesso, é o que você fala. Você me perguntou, eu nunca tive acesso através de... A gente não tinha esse acesso. O meu acesso foi visual mesmo, quando eu cheguei numa quadra e vi. Hoje, por conta da tecnologia, ela nos proporciona acompanhar várias competições, vários campeonatos, várias jogadoras, sabe? Então, isso é importante, para você ter até referência, já, principalmente não se tendo base. Mas eu acho que é muito bom, mas não supre a necessidade da base, sabe? Porque, às vezes, também só assistir é a prática que nos leva à perfeição, né? O hábito daquilo. Se você não praticar aquilo todo dia, mesmo que você veja aquilo todo dia, é muito diferente da prática. Então, uma coisa não substitui a outra. As duas são muito boas, mas tem que cada um na sua hora certa, na sua medida, você usá-las, elas vão proporcionar benefícios muito bons. Então, eu acho sim que é muito bom. E eu também, nesse tempo, eu fiquei um tempo trabalho, né, com crianças, dando aula e tal, e realmente, na minha época, a gente não tinha celulares, acesso, também atrapalha. Mas é a realidade nossa hoje, a gente tem que se aprender a lidar com isso. Então, isso também tira muita atenção, tem muita coisa que, como tudo, né, tem um bom, lado ruim. Então, essa tecnologia também, às vezes, nos atrapalha se não saber controlar ou usar na medida certa. Então, eu acredito que sim, você ter acesso a competições de outro nível, mas é a prática que vai nos levar ao nível da competição. Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, e eu acredito que fazer uma base, a prática dos fundamentos é o que nos vai levar a ter sucesso. Muito bem. Ô, Babi, e quando você já como jogadora profissional foi disputar a sua primeira LBF, como que foi o sentimento, como que foi a sensação de estar ali pisando em quadra junto com outras grandes jogadoras, muitas vezes jogando junto, muitas vezes jogando contra? Como que foi essa primeira sensação da sua primeira LBF, você que é recordista de títulos ao lado da Carla, né? Então, é engraçado, né? Esses dias, eu sempre comento com as meninas, mas eu comentei esses dias com a Costa, a menina do meu time, que a primeira LBF, porque se você me falar assim, a primeira que você ganhou, talvez é mais fácil de lembrar, mas eu participei muito da LBF que eu não jogava, que eu tinha um time muito bom, era meu primeiro ano de adulto, sabe? Eu brinco e falo, vocês choram muito, vocês têm 18, 20 anos, vocês já querem ser titular, não sei o quê. Vocês têm que comer muito arroz com feijão ainda, gente. Eu fiquei, acho que do meu primeiro ano de adulto até eu começar a jogar, foram 5, 6 anos só treinando, jogava 2 minutos quando jogava, sabe? Mas é um processo, eu acredito que me forjou bastante, sabe? Eu dou graças a Deus por ter passado por esse processo todo, que eu acho que me fortaleceu muito, aprendi muito. Então é um processo, mas assim, é sempre uma emoção. Mesmo que você você tá num time que você não joga, você entra naquela expectativa que você não sabe, pode ser que eu jogue hoje, então você fica. São expectativas diferentes de que quando hoje eu vou para um campeonato, eu sei que eu vou jogar o tanto de tempo que eu posso jogar.
E quando você está começando, você fica naquela expectativa de só entrar na quadra, né, e poder corresponder. Então são mistos de sentimentos, sabe? Assim, eu tenho N emoções para narrar. Tenho aquela que eu saía frustrada, que não jogava nada, aquela que você vai e você sabe que você vai jogar. Então são inúmeras sensações, sabe? Mas todas elas foram e têm sido muito válidas para mim. E você tocou numa questão que é legal, que a gente que acompanha os jogos, principalmente do SESI aqui em Araraquara, a gente percebe justamente essa questão, né? A gente vê muitas vezes meninas da base ali compondo o banco, muitas vezes acabam nem tendo minutagem para jogar, às vezes entram faltando alguns minutos no final do jogo. O quanto é importante isso no começo da carreira da atleta? Desde essa questão de já começar a participar do banco do adulto e começar a ter essa minutagem, mesmo que seja, como você falou, pouco a pouco, durante 1 ano, durante 2 anos, já começar a ter essa bagagem, ter essa casca no time adulto. Eu falo por mim, foi fundamental. Hoje eu vejo que foi fundamental, né? Na hora a gente muitas vezes é jovem, acha que é rebelde, que o técnico não gosta da gente, que estamos sendo injustiçada, mas é uma construção muito válida, sabe? Quando você consegue absorver isso só agrega, que foi no meu caso, eu acho que agregou muito, porque eu sempre tive muito profissionais, graças a Deus trabalhei com profissionais muito bons, que sempre me orientavam nesse sentido, sabe? Motivava. Eu sempre falo, aqui em Americana a gente sempre teve uma mente de vencedor, a gente treinava para isso, não importa se você está lá e joga 0 minutos, mas você tem que estar preparado aqui para entrar. Então isso é fundamental e é muito importante também como você recebe isso. Não é fácil essa transição, eu sempre brinco, para virar jogadora de basquete é difícil essa transição de juvenil para adulto, muito difícil. Para mim foi muito difícil, mas que bom que eu pude perseverar, trabalhar com pessoas, com um time com referência, sabe, que você quer chegar, isso também ajudou muito, porque você sai de um juvenil que você joga 40 minutos, você é boa, eu brinco, no juvenil você é boa, você chega no adulto, você é ruim, porque a sensação que você tem é essa. Eu falava isso, cara, eu sou ruim, porque como assim, um ano eu jogo 40, no outro eu não consigo jogar? Só que no adulto, você chega com 18 anos, tem menina lá que tem 30, 40, que já tem uma bagagem. E ela construiu aquilo, ela também já teve 18 anos, sabe? E passar por esse processo é muito difícil, é muito difícil. Para mim, eu falo por mim, foi muito difícil. Realmente você não quer mais continuar, porque é duro, né? O gostoso é jogar, né? Treinar e não jogar é muito difícil. Então eu falo, as meninas com 20 anos às vezes reclamam, eu entendo o querer jogar, tem que querer jogar, mas eu lembro que o time podia estar ganhando de 20 ou perdendo de 20, que a gente não entrava, sabe, assim, não era. Então às vezes vocês têm muita oportunidade e muitas vezes não valorizam. Eu gostaria de ter tido mais oportunidade antes, mas o nível também era muito alto, então isso foi bom para mim no sentido de amadurecer, de criar e estar num ambiente competitivo, porque mesmo que você não jogue, você vai criando sei lá, esse relacionamento com o ambiente, né, que é competitivo, que é pressão, que é muita coisa que envolve, não é só chegar e jogar basquete. Quanto mais conhecimento você tiver nessa área, eu acho que muito mais fácil você vai desenvolvendo as suas habilidades com tranquilidade, podendo se destacar ou não. Então, eu acho que é fundamental esse processo. Lógico, eu brinco que o meu poderia ter sido mais curto, né? Não precisa ficar tanto tempo. Mas, enfim, aconteceu da forma que tinha que acontecer. E eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tive e da maneira que foi. E no basquete também, né, Babi? É um jogo que você tem que estar preparado para entrar a hora que for e entrar ligado, né? Porque se você acaba entrando desligada, você pode acabar prejudicando a sua equipe também, né? Sim. E tem um peso muito grande, exatamente, é muito dinâmico, né, e às vezes, a hora que você entra, às vezes o jogo tá num looping, se você tiver meio aérea, uma bola que você perde, são 2 erros que, às vezes, muda a situação do jogo, aí já tem uma pressão maior, né, aquela pessoa que não joga. Eu lembro, tive muitas fases, né, na minha vida. Eu lembro quando eu comecei a jogar, tem uma fase muito ruim, aí eu entrava, dava tudo errado, a bola batia no pé, eu caía sozinha, cara, tudo que podia dar errado dava comigo. Então, imagina a cabeça de você entrar e eu pensava, eu falava com uma amiga minha, se eu fosse meu treinador, eu também não me colocava, porque ele, toda vez que coloca, faz isso. Só que você tem que superar isso, porque, né, faz parte. Tem gente que às vezes não consegue, prolonga esse momento, mas eu lembro claramente desses momentos, que eu jogava 2 minutos, parece que eu entrava, dava tudo errado. E aí você tem que ter
uma cabeça muito boa, um autocontrole muito bom, perseverar também, porque é muito mais fácil, às vezes, você se entregar, né? Não vou falar que muitas vezes eu falava, eu acho que não dá para mim. Muitas, não foram poucas às vezes, sabe? Mas que bom que eu consegui reverter essa situação, fui criando casca, mas realmente não é fácil. Muitas vezes eu vejo algumas meninas passando por conversa até com algumas meninas do meu time e falo, o momento não tá bom, mas continua plantando, que, né, você tem que, uma hora a colheita vem, é que às vezes quando tá muito ruim, parece que nada dá certo, aí você para de plantar. Aí você parou de plantar, você não vai colher. Eu sempre falo, no momento ruim, continua plantando coisa boa, porque daqui a pouco vai vir a colheita da coisa boa. Mas isso não é fácil. Na prática, na teoria é muito fácil falar, parece, né? Mas eu vivi isso na prática, por isso que eu posso falar, entende? Então a gente tem que ter esse autocontrole, porque realmente não é fácil, é um jogo muito dinâmico, que depende muito, e depende, na minha função de armadora, você talvez está mais exposta, tem função que de repente você consegue entrar e ficar uns 2, 3 ataques sem tocar na bola, e tá tudo bem, você já sente... No meu caso, não. Quando a armadora, quando entra, ela vai ter o contato direto com a bola, e era isso que acontecia. A bola batia no meu pé, eu perdi a bola sozinha. Situações assim que eu recordo claramente, mas que você tem que estar preparada, porque é o esporte que você escolheu, a gente trabalha sempre e saber, né, da responsabilidade que cada função tem, e eu aprendi a lidar com essas responsabilidades. Você comentou uma questão também que é interessante, justamente por conta dessa questão, né? Você como armadora, você está lá no jogo, você acaba errando 2, 3 cestas na sequência, acaba cometendo uma falta depois, aí você olha ali para o banco, a sua reserva já está ali pronta para entrar. Como que fica a cabeça da atleta nesse momento, sabendo que a bola não está caindo, que você não está conseguindo desempenhar o que você está acostumado, e aí você olha para o banco, você já sabe que você vai sair, só que ao mesmo tempo você não pode deixar se abater, né? Você já tem que continuar ligada para a hora que você voltar, você tentar voltar melhor, né? Como que é a cabeça do atleta durante esse processo? É difícil mesmo. Essa é uma situação bem difícil, que eu já presenciei também muito tempo. Isso, você entra, 2 minutos, você olha, a pessoa já vai, você sabe que ela vai entrar no seu lugar por conta de posições, né? E realmente você tem que manter o emocional o mais equilibrado possível. Não é fácil, porque aí você já meio que você se entrega muitas vezes, fala, putz, não confia em mim. Aí eu acho que é um maior problema e mais difícil de administrar, é quando a gente para de confiar na gente mesmo, sabe? A gente começa a acreditar que a gente não vai ser capaz, que não vai dar certo, e aí tudo, eu sempre falo para as meninas que jogam comigo, tudo que a gente foca cresce. Então, se a gente focar no momento ruim, ele vai ter uma proporção maior. Se a gente focar no momento bom, ele vai crescer e vai nos levar a outros lugares. Então, é uma luta constante. Todo atleta passa, todo atleta tem um momento na carreira de altos e baixos. E eu sempre falo também que os momentos, a gente tem que prolongar os bons e diminuir os ruins, porque eles vão existir, não tem como, são necessários também. Mas realmente não é fácil você não tá bem e olhar que, tipo, falar, já vou sair, aí você fica pensando, será que eu vou voltar? Como que eu vou voltar? É 1000 pensamentos em segundos que você tem que aprender a administrar. E eu acredito que quem administra melhor essas emoções é que consegue se manter mais regular e ser menos abalado durante a competição. E tem o lado oposto também, né, Babi? Quando você tá naquele grande dia que a bola cai de todo lado que você arremessa, né? E como que é para o atleta também esse outro lado, né? Essa autoconfiança, sabendo que você está num dia bom, que a bola está caindo, que você está conseguindo desempenhar o basquete que você treinou a semana toda. Exatamente, tem os dois lados. Nesse dia, fica tudo. Esse é o mais fácil, né, de administrar do que o outro, porque esse é o que você gosta de fazer, o que eu acho que é por isso que nesse dia acontece mais, porque você está mais confiante. Eu sempre falo, às vezes não é nem sobre basquete, é sobre confiança. Então, quanto mais confiante a gente está, mais fácil a gente executa os nossos fundamentos e aqueles que a gente tem confiança, melhor ainda. Então, você não pensa, vai mais natural. Eu acho que é por isso que as coisas vão acontecendo. Quando ao contrário, quando você está no momento ruim, você pensa tanto para fazer aquilo, uma coisa que você faz todo dia, que você se trava. Eu sempre falo, cara, você pensou muito para fazer, não arremessa, passa. Porque não tem que ser natural, você tem que vir fazer isso que você faz todo dia, não pode ser uma pressão. Quando está com muita pressão, que vem a dificuldade. Agora, quando tá tudo dando certo, tudo caindo, isso daí não é nem problema, é até fácil de administrar. É saber administrar, é o que eu falo, quem melhor administra os dois,
consegue prolongar mais, ficar mais nesse ambiente de confiança do que aquele que você não está tão confiante. Exatamente. Babi, você estava comentando da primeira vez que você jogou a LBF para a primeira vez que você conquistou a LBF. Você foi processos, questão de minutagem, questão de amadurecimento no profissional. E como foi para você a sua primeira convocação pela seleção? Qual que foi o sentimento? Como que foi para você quando vestiu a camisa da seleção pela primeira vez? Olha, é uma sensação muito boa. Às vezes nem parece que é verdade, sabe? Tem uma entrevista que a minha mãe guarda essas pastas, sabe? Assim, que fala que, para mim, eu lembro que está na matéria, assim, a ficha não caiu. Porque é o que todo jogador almeja, né? Todo atleta quer chegar lá e você poder estar lá, vestir a camisa é uma sensação única, que eu acho que, por mais que eu fale aqui, ou qualquer pessoa tente falar, não vai conseguir descrever o que é estar lá, sabe? É que nem eu falo, é igual ser campeã. É tão boa a sensação que a gente vai falar, eu tô feliz, mas assim, é indescritível, vamos dizer assim. Então a sensação é essa que eu tive, mesmo porque foi velha, assim, né? Eu já tinha, minha primeira convocação, acho que eu tinha 25 anos, e então foi num momento muito bom também, eu fiz um campeonato muito bom, sabe? Tipo, aquele ano que você fala assim, não tem como você não ser convocada. E então foi um conjunto, sabe, de emoções. Você poder, eu estava ali, acho que meu primeiro campeonato, minha primeira LBF que eu faço uma competição, sabe, expressiva mesmo, sabe? E aí vem junto a convocação para coroar, então são sentimentos indescritíveis, assim, por mais que eu tente falar, mas é uma sensação muito boa, é uma realização de um sonho, é muita coisa junta. E quando a gente fala de Jogos Pan-Americanos, como que é para você relembrar aquela medalha de bronze que vocês venceram em 2011, que é um marco que fica histórias para gerações e gerações, né? Sim, é outra também, porque são campeonatos expressivos, né? Qualquer campeonato com seleção é expressivo. Mas um pan-americano, sabe? Você ser medalhista, porque muitas vezes a gente fala, né? Bronze, mas em competições assim, Olimpíadas, pan-americano, qualquer medalha vale muito, né? Lógico que o ouro seria muito melhor. Mas é a coisa que você leva para a vida, entende? Experiência, momentos que você viveu ali, sabe? Aquele ambiente. É uma sensação única. É só quem vive, quem presencia, que está nesse lugar, que pode entender. Por mais que a gente, que nem eu falo, é a mesma sensação. A gente não consegue descrever, porque você está num ambiente de só atletas. É um ambiente diferente, é uma atmosfera diferente, sabe? Então é uma coisa de todo esforço, de toda a carreira, todo o seu esforço é recompensado nesses momentos, sabe? Então é uma coisa que você leva, é uma história das coisas que ninguém pode tirar da gente. É essa sensação que eu tenho, sabe? Eu pude viver essa experiência e ela é única. Você comentou do ambiente. Como que foi a sua primeira convocação quando você chegou com a seleção, todo aquele ambiente, staff, os atletas convocados? Como que foi a sua primeira participação com a seleção? É difícil também. Tá aí, fala, atleta é a vida inteira, né? Que assim, a hora que você começa a adaptar no seu clube, você ter ido para a seleção, você teve um destaque, vamos dizer assim. Aí você fala, pô, tô preparada. Aí você chega na seleção, é outro ambiente, porque assim, no seu time, é que eu falo, seleção sempre são 12 jogadores, 15 jogadores, são as melhores lá. No seu time, por mais que você tenha um time bom, não são 12 no mesmo nível. Na seleção, estão as melhores. Então, o desafio é muito maior, sem contar a pressão que tem, entende? Você ter que disputar um lugar. Eu cheguei para disputar lugar, não tinha, já tinha tinha a Adrianinha na minha primeira convocação, tinha a Xuca, tinha muitas meninas Caé, sabe? Muitas meninas que já estavam lá há muito tempo. E então você tinha que mostrar mesmo para você ficar. Então já é uma pressão muito maior. Mas ficar, saber também aí é outra satisfação, que você passa aquela pressão toda. Eu lembro do dia do corte, você fica naquela, vou, não vou, fico, não fico. Mas depois que você passa também, fica um pouco mais tranquilo, porque não tem essa pressão do corte. Mas também é
é uma sensação indescritível, sabe? É muito intenso, é treinamento, é totalmente diferente do que é o nosso dia a dia. A única coisa que é igual é o basquete, só. Porque, assim, a forma, a intensidade muda muito, né? Mesmo porque você está indo para uma competição com outros países, tem que ser mais forte, sabe? Então, é uma pressão muito grande, mas, assim, válida também, que agrega muito, que é o sonho, né? Então, a gente tem que saber o que a gente pede, né? Que a gente pede para estar lá, e a hora que está lá, tem que realmente estar preparada, porque não é só mais um treino, é outro mundo, mas é muito bom também. Ô, Babi, uma curiosidade que eu sempre pergunto para os atletas é em relação ao número na camiseta, que eu estava até pesquisando aqui. No americano, você usou o número 5 e depois grande parte dos clubes que você passou, você usou o número 10. É algum um número especial para você? Tem algum significado? Ou é um número que você acostumou a jogar com ele? Não, para mim não tem significado, não. Eu conheço meninas que têm toda uma história, um significado. Eu comecei com a 5 americano, a boa parte foi com a 5 aqui. E a 5 foi porque quando você é mais nova, quando você começa a revezar, né, eles dão uniforme, assim, aí é o que sobra. Aí sempre começou a sobrar o 5, aí eu peguei o 5 e depois eu comecei em todos os jogos. Aí eu fiquei com a 5 e fiquei. Aí quando eu saí de americano e depois voltei, já tinha a Ariadna que jogava com a 5. Aí eu tinha que escolher um número. Aí eu lembro que eu escolhi 55, por ter sempre jogado com a 5, né? Vou manter. Aí eu vi que não tinha 10, ninguém jogava com a 10. Aí eu fiquei com a 10 e fiquei. Mas eu não tenho nenhuma superstição, assim, não, que geral, algumas têm, eu acho que tá tudo bem também, tem sempre uma história. Mas o meu nunca foi por foram os números que tinha, eu escolhi e tá tudo certo. Legal. Babi, outro título, acho que importante, que você guarda com carinho também, é o Sul-Americano de 2015, né? Que vocês foram campeãs, né? 2015. Deixa eu lembrar aqui. No Chile? Que vocês ou no foram Equador? campeãs pelo Corinthians Americana. Sim, sim. Que a gente teve um também com Unimed lá no Equador, que era Sul-Americana de Clubes. Isso. Liga Sul-Americana de Clubes. Isso, aí a gente... Foram dois, né? Um com a Unimed e outro com o Corinthians, sim. Como que foi essa sensação de levar o clube não só no campeão paulista, como você foi recentemente agora, mas ser campeão de clubes fora do país? É muito bom, eu falo, disputar título é sempre bom, né? E quanto mais longe a gente consegue levar o basquete feminino, é melhor ainda. Então, acho que foi reconhecimento de um trabalho feito aqui, e poder sair do nosso país e continuar representando o basquete, a nossa cidade, eu falo, todo título tem uma história, uma emoção diferente, sabe? Todos são muito importantes, mas cada um carrega uma motivação maior, sabe? Mas todos eles são muito válidos, assim, sabe? Agrega muito, sabe? É só quem... É que eu falo, você começa a ganhar, você só quer ganhar. Eu falo para as meninas, eu sou chata, mas é porque é tão bom ganhar, ter essa sensação assim, sabe? Que só quem ganha sente. Então, ganhem, gente. Então, eu quero, e isso me move. Então, eu jogo um esporte coletivo, não posso ganhar sozinha, então eu preciso que todas estejam nessa mesma conexão para que o título venha, né? Porque não adianta só eu falar. A hora que vocês experimentarem, aí vocês vão ver o quanto é bom, aí talvez eu tenha mais força na hora de falar. Então, todos os títulos, todas as competições que a gente participa, seja aqui no Brasil, seja fora, mas só de poder levar o basquete feminino, eu acho que já é uma grande vitória. Ô, Babi, no futebol a gente vê essa rivalidade Brasil e Argentina, Brasil e Chile, Brasil e Paraguai. No basquete também tem essa rivalidade das jogadoras chegarem um pouco mais firme, de ter essa rincha Brasil e Argentina, ou é mais no futebol que tem essa rivalidade acirrada? Eu acredito que é mais no futebol, mas tem a rivalidade. Eu acho que não tem tanto quanto tem no futebol, mas tem também. A gente sempre brinca, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Mas eu acho que vai ter sempre.
Não na mesma proporção do futebol, mas tem sim. Por causa de cultura também, né? A gente acaba, mas não é na mesma proporção, não, mas tem sim. Legal. Babi, um outro fato que marcou a sua carreira foi a questão de você alcançar a marca de 1.000 assistências na LBF, né? Que até quando aconteceu a 1000ª assistência, o jogo foi paralisado, que você foi homenageado, que você até não estava esperando, ficou surpresa daquela paralisação, perguntou se não poderia ser depois da partida ou no intervalo. Como que foi para você receber essa premiação, essa marca? Eu até vi umas entrevistas suas falando que você sabia que estava próximo, mas não sabia o número exato. Como que foi para você receber essa marca pela LBF? É gratificante, né? Eu realmente não sabia, não me falaram que era para ter me avisado, mas não sei se foi meu treinador esqueceu ou se ele não quis mesmo, não sei. Mas eu realmente não sabia que teria essa premiação, sabe? Eu assustei, mas é sempre gratificante, né? Tem um troféu aqui, ó. Esse troféu aqui é da LB, melhor em assistência, Liga de Basquete Feminino 2001, 11-12, quando era. Foi meu primeiro troféu como de assistente, né? Por assistência. Aí a da outra tá aqui, né? O da 1000 assistência é esse aqui. Então, é muito gratificante, né? Porque eu acho que na minha função, né? Acho não, né? Que eu gosto da assistência, é um dos meus pontos fortes, se não o maior. E na minha função, poder chegar a esse número, a uma marca assim, é muito gratificante. Sinal que eu estou fazendo o que uma armadora tem que fazer, que eu acredito, né? Não que ela não possa fazer outras coisas. Eu acho que quanto mais fundamentos uma jogadora, seja armadora, seja a posição que ela joga, ela tiver, mais ela agrega para o time dela, né? E é isso que eu busco. Mas isso sempre foi uma característica minha, passe. Então você ser homenageada por isso é muito gratificante. Ô, Babi, qual o maior legado que você acha que você tem construído, tem deixado a cada ano na história do basquete? Você que tem diversos títulos da própria LBF, a recordista de títulos junto com a Carla, foi campeã paulista, campeã sul-americana, medalhista com a seleção. Qual que é o seu principal legado que você vê hoje, a Babi de hoje, vendo a Babi lá no começo, quando estava começando a sonhar, o principal legado que você tem deixado? Olha, eu acho que é poder passar tudo aquilo que eu vivi, que eu construí, sabe? Assim, tudo aquilo que eu aprendi, eu acho que esse é o meu maior legado, sabe? Poder transmitir tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, eu acho que eu tenho conseguido, de uma forma ou de outra, sabe? Transmitir isso, porque eu nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que eu conquistaria tantos títulos assim, sabe? Eu sempre quis, isso é fato, mas a gente nunca consegue fazer foi muito mais do que eu imaginava, sabe? Mas poder transmitir isso, que nem eu falo para as meninas, que eu fico no pé, que eu quero que ganhe, que eu quero que melhore, você pode ser melhor, você pode fazer isso melhor. E eu acho que eu tenho feito isso, sabe, onde eu tenho passado, com as jogadoras que eu tenho jogado, sabe? Poder transmitir isso, entender que, mostrar para elas que é bom ganhar aqui, mas para ganhar a gente tem que ralar muito, tem que acreditar, tem que trabalhar, tem que se abdicar e mostrar o caminho, sabe? Assim, todo isso que eu sempre falo, esse é o caminho que eu percorri, é isso que eu consigo passar para vocês. Eu não sei falar, mas eu falar de outro caminho, eu sempre falo isso, foi assim que eu aprendi, é assim que eu consigo ensinar. Não estou falando que o outro caminho não chegue, mas eu só posso falar de onde eu já caminhei, de onde eu já pisei, de onde eu sei como que funciona. E é isso que eu tenho passado diariamente para todas as meninas que trabalham comigo, pessoas, sabe? Então, eu acho que o meu maior legado é poder transmitir isso, que é sim possível, há um caminho para se chegar a conquistar títulos, não é um caminho fácil, não se engane, não é tudo lindo, mas ele é válido, que eu falo. Quando você, que nem a gente acabou de ganhar um título, todo time, todo atleta passa por percalço durante a competição, é dor, é cansaço, é estresse, é irritação, porque são N coisas, sabe? Todos os times que participaram passaram, uns mais, outros menos, mas passaram. Mas na hora que acaba você sendo campeão, parece que tudo isso esquece.
sabe? Parece que você esquece, você apaga da memória, porque a sensação do título é tão boa que faz você esquecer. E eu acho por isso que eu falo que é isso que não me motiva a querer o outro, para mim não carregar esses pesos, sabe? Essas que vai ter, e quando você não perde, você carrega, aí você tira uma lição. Mas eu acho que é esse legado, sabe? Poder deixar, mostrar que o caminho, há um caminho, ele é árduo, mas ele também, a recompensa dele vale muito a pena. Com certeza. Babi, em 2021, uma pausa na sua carreira, você tinha anunciado a aposentadoria no final da temporada, e aí, em dezembro de 2023, Campinas anuncia a sua volta às quadras. Como que foi para você lá em 2021? Essa aposentadoria já era algo que você vinha pensando? Você queria um tempo mais para ficar com a família, que a gente sabe como que é a vida de atleta, viagem, jogo, muitas vezes tem que abrir mão de estar com família, em festas de final de ano. Como que foi para você esse processo da primeira aposentadoria e depois esse processo de voltar às quadras, que a gente também sabe que não é fácil, né? Voltar aquele ritmo de jogo, voltar ao ritmo de treino. Como que foram esses dois processos para você? Olha, eu já sabia que eu ia parar, eu já vinha falando acho que desde 2019, final de 2019 eu já falava que eu iria parar, que eu já fui me preparando psicologicamente, mas a gente nunca sabe como que vai ser, né? Porque se faz isso a vida toda. Mas graças a Deus foi tranquilo. Acho que por eu ter me preparado um pouco antes, já saber que eu queria isso mesmo, que eu já estava meio esgotada, meio cansada mentalmente, fisicamente, você achava que era o momento. Lógico que eu quis muito parar ganhando um título, mas não foi possível. Aí eu até repensei, vou jogar mais um, ver se eu ganho. Mas eu estava bem cansada, assim, também. Então, acho que foi no momento, foi tudo muito bem programado. Tive um pouco de medo, com certeza. Tipo, meu medo era... Todo mundo perguntava, e aí, como que tá? Eu falei, não sei, acho que quando começar os jogos, talvez eu ver os jogos, talvez dê um impacto maior, né? Mas foi bem tranquilo, eu consegui assistir os jogos e não tinha, sabe? Eu acho que eu fiz uma preparação muito boa, então não é fácil mesmo, mas eu fui pensando, não foi uma coisa, vou parar, tal, foi de caso pensado, e eu lidei bem, eu acho. Que eu via muita gente, você vai sofrer, vai ficar mal, vai ficar assim. Falei, eu tinha certeza que eu sentiria falta, sabe? Mas eu estava muito consciente do momento que eu achava que era o momento. Então, a falta talvez é mais daquele dia a dia, tal. Tanto é que eu levei numa boa mesmo. E nem tinha planos de voltar, confesso que eu não tinha plano. Não foi nada planejado, eu vou descansar 1 ano, 2, depois eu volto. Eu não tinha essa pretensão mesmo. Mas, enfim, né? Os planos de Deus a gente não conhece. E as coisas foram acontecendo, eu continuei trabalhando com basquete aqui americano, dava aula, sigo dando aula aqui americana ainda no projeto. E aí, o ano passado, num projeto que tinha, eu era assistente do time, né, assistente técnica. O técnico é o marido de uma amiga minha, então aí eu era assistente dele, ficava com as escolinhas e com o sub-14. Aí teve regionais e ele me pediu para jogar. Aí eu falei, porque regionais sempre é importante para a cidade e tal. Eu falei, putz, já tô nem treinando. Na verdade, eu não treinava basquete, eu só fazia academia e tal. E aí eu falei, tá, vou jogar. Aí fui e joguei regionais. Aí acabou regionais, ele me mandou mensagem se eu não queria. A gente disputava um campeonato da RB. Se eu não queria, que eu era assistente dele, acompanhava tudo. Ele falou se eu não queria jogar. Eu falei, ai, Thiago, será? Não, tá, não sei o quê, né? Falei, tá, vou jogar só os jogos em casa, então, porque esse campeonato, os times são aqui perto mesmo, as viagens são curtas. Mas ainda assim, eu falei, vou jogar só em casa, não vou viajar jogar fora. Por fim, eu joguei todos os jogos, tanto fora quanto em casa, que também eram poucos times. E aí a gente ficou campeão. Aí quando eu joguei o primeiro jogo, que foi lá no Centro Cívico e tal, aí, né, aí dá uma mexida. Eu acho que o meu erro ou não foi ter jogado esse campeonato. Talvez se eu não tivesse jogado, eu tenho quase certeza que eu não voltaria. Aí eu falei, será que eu acho que se eu treinar direitinho, acho que eu aguento jogar, hein? Comecei a alimentar isso na minha cabeça. Enfim, joguei, terminei, aí depois tive a oportunidade de falar com a Carla, falei, quero jogar só mais uma LBF. Aqui estou, joguei mais uma LBF, mais um Paulista.
E foi por conta disso, sabe? Assim, não foi nada planejado. Parar foi mais planejado, mas voltar não foi. E aí eu também tinha um pouco de receio, né? Porque a gente já não sou mais novinha e é diferente, sabe? É muito puxado mesmo. Mas foi melhor do que eu imaginava, confesso, sabe? Porque eu tenho essa autocrítica, sabe? Ai, eu quero fazer. Isso sempre teve na minha cabeça, muito antes de eu parar, que eu jogaria basquete até quando eu pudesse contribuir de alguma forma, contribuir real. E quando eu achasse que não estivesse mais contribuindo, eu não queria mais jogar. E quando eu parei, eu sabia que eu ainda poderia. Não foi não foi um parar assim, ó, não aguento mais, preciso parar. Mas era porque era uma decisão que eu já estava pensando e resolvi concluir. E aí voltar também me causou uma preocupação, sabe? Eu falei com uma amiga minha, olha, se eu estiver fazendo muito feio, você fala para mim, se você for minha amiga mesmo, porque aí a gente faz a qualquer coisa, mas eu uma contusão, não dá mais, tal, mas não deixa eu fazer feio, não, passar vergonha, sabe? Então essa continua sendo a minha preocupação, eu quero poder contribuir e jogar. Lógico, eu tenho total consciência que eu não sou a Babi de anos atrás, você perde muita coisa, mas que eu tenho essa consciência de poder agregar ainda. Enquanto eu tiver esse sentimento que eu ainda ajudo e não atrapalho, eu penso que eu posso continuar. Mas eu também agora sei que eu não vou jogar mais muito tempo, porque realmente é difícil, é muito intenso, o corpo já não é a mesma coisa, não reage da mesma maneira, sabe? Mas foi tudo bem programado, a pausa, a volta que não, mas não foi de todo ruim, foi muito bom, fui surpreendida positivamente. E agora a pergunta que não quer calar para o torcedor de Campinas, torcedor apaixonado pelo basquete. 2025 a Babi estará dentro das quadras? Tudo indica que sim, né? Eu não conversei com a Carla, não. Mas a gente vai conversar ainda, tem umas conversas pra... Mas eu penso que eu jogo. Tudo indica que eu jogue mais uma LBF. A última, agora tem que ser a última. Ainda eu falei brincando, falei, acho que eu vou parar, hein? Fui campeã, acho que a hora é agora, parar campeã, hein? Mas ainda a gente temos que conversar e eu acredito que a gente vai se alinhar bem aí, mas tudo está encaminhando para que tenha mais uma LBF. Mais uma LBF e mais um paulista? Ou só uma LBF? Olha, era só mais uma LBF, eu ia botar para jogar LBF, aí você acaba, termina o ano, tal, não sei o quê. Então vamos por partes, vamos pensar na LBF primeiro. Legal. Babi, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na agenda aí para conversar conosco. Já deixo espaço aberto para você voltar outras vezes, que tem muito assunto, tem muita coisa que a gente pode bater um papo aqui. Inclusive, já deixar a convocação para a Carla aqui, que a Carla também está para marcar o bate-papo conosco, que é mais uma grande jogadora que agora está ajudando nos bastidores. Inclusive, até perguntar, Babi, qual que é a importância de ter uma jogadora como a Carla fora das quadras ajudando em todos esses bastidores? É diferente de alguém que não tem esse convívio dentro das quadras e ela tem o convívio dentro das quadras e agora ajuda fora das quadras? Não, é muito bom, né? Ter uma pessoa que realmente vivenciou tudo aquilo que a gente vivencia o dia a dia é muito positivo para a gente. E eu já trabalhei com os dois, pessoas que nunca que nem eu disse, eu sempre trabalhei com pessoas muito boas e sigo trabalhando com pessoas muito boas. Mas realmente isso faz a diferença, assim, soma, vem para somar muito, que agrega muita coisa que uma pessoa que viveu ali, ela consegue entender o pensamento, como realmente funciona, né? O que uma atleta passa. Então, para a gente é um fator super positivo para o nosso time, para o time de Campinas, tendo a Carla como ser a jogadora que foi e hoje a gestora que ela está se transformando, né? Que ela vem fazendo um grande trabalho. Então, eu acho que ela agrega muito, sim, os dois, tanto fora quanto dentro. Muito bom. Babi, então, espaço aberto para quando vocês quiserem retornar aqui para a gente fazer novos bate-papos, bater papo de outros assuntos, de seleção, de LBF, você como a segunda maior assistente da LBF.
E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que acompanhou e acompanha a Babi desde lá do começo e acompanha até hoje, principalmente a torcida de Campinas, que tem muito a festejar, né? Tricampeão paulista, e com certeza vai ficar feliz de saber que a Babi permanece para o ano que vem. Não, é só agradecer, sabe, a torcida, todo mundo que tem nos apoiado, todo mundo que nos apoia, que torce pra gente, continue. A gente faz disso o nosso melhor, e a gente tenta entregar o melhor para vocês, então é só agradecer mesmo pelo todo o apoio que a gente tem, e que a gente possa continuar, não só eu, mas todo o time, toda a estrutura lá do Unimed Campinas, a gente consiga te dar muito mais motivos de alegria, de festejar, que venham mais títulos para Campinas e para todo mundo que torce pra gente. Tá, então, Babi Honório participando aqui no nosso bate-papo. E você que está acompanhando nossas redes sociais, fiquem ligados que em breve teremos outros bate-papos com jogadoras também no Unimed Campinas, entre outras jogadoras do basquete profissional. Babi, uma ótima noite para você. Se a gente não se vê até esse final de ano, um bom final de ano para você, para toda a família, uma boa passagem de ano para 2025 e muito sucesso dentro das quadras, que você tem muita bola para jogar ainda em 2025. Confesso, torço para não cair tantas bolas contra o César aqui em Araraquara, mas contra os demais, que você continue sendo essa jogadora brilhante como você é. Eu que agradeço a participação, foi um prazer, desejo também o mesmo, que boas festas, uma virada de ano em 2025 abençoado para todos nós. Obrigado, viu?